Olá a todos, boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar agora sobre gestão de equipe. Na última aula a gente falou sobre o processo de feedback, como que é essa comunicação aí, esse processo de retroalimentação. Então falamos praticamente tudo que tem para saber dele. Foi uma aula exclusiva e dedicada. E agora vamos entender um pouco mais sobre gestão de equipe, sobre eu estando como líder, né, como gestor, como coordenador, que seja à frente dessas pessoas, porque gestão de equipe é gerir pessoas. E você precisa ter essa ideia de o que é uma equipe, o que é um grupo de trabalho, porque a maneira que você se comporta em cada ambiente, em cada cultura e clima organizacional que você se depara, ela vai demandar habilidades e um jogo de cintura diferente para você. Então, é como se você tivesse um objetivo, só que as pessoas que estão à sua disposição para você alcançar esse objetivo, elas são únicas, né? Cada ser humano é único. Então você vai precisar ter essa capacidade, essa habilidade de leitura e a partir dela tomar decisões aí assertivas no processo. Senão você não vai conseguir chegar ao objetivo, você não vai cumprir metas, a sua equipe não vai render o esperado. E aí você vai poder, né, virar aquele líder que está culpando. Não, eu preciso trocar essa pessoa, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. E outra, e começa a ter essa problematização da sua equipe, mas às vezes o problema é você que está à frente e não consegue tirar o melhor de cada pessoa que está abaixo. E também vamos falar um pouco sobre essa visão da equipe, como ela recebe esse novo líder aí, né, essa nova gestão, essa nova pessoa que vai lidar com todas as decisões. Material da aula hoje de gestão de equipe, eu estou pegando uma base de 3 materiais aí. Vou até deixar o link na descrição aqui do YouTube, do vídeo, para vocês poderem ver o material completo. É excelente, são ótimas apostilas com um material bem simples de fácil leitura. Então tem aí gestão de pessoas, do Lucas Veiga e do Jaime Peixoto, liderança e gestão do professor Walter M. Eugênio. Esse aqui está excelente, bastante figura, bastante imagem, conteúdo bem simples, então fácil leitura, rápido, sugiro que vocês acessem. A apostila também do ENAP, ela está rica em conhecimento teórico, então você que quer se aprofundar mais no material ainda, vá e leia essa parte aqui dessa apostila. Ela tem bastante material teórico, então vai te ajudar a desenvolver muito. E essa gestão de pessoas, se você tem muita dificuldade, está começando agora, começa por ele que ele já vai te ambientar. E aí você acessa o restante dos outros 2 materiais. Então é a dica da aula também. Então, o que eu preciso ter quando eu começo a pensar em gestão de equipes? Quando eu começo a querer estar à frente dos demais para ter essa responsabilidade? Eu preciso ter um capital intelectual. Se eu não consigo pensar diferente, se eu não consigo ser diferente dos demais, eu não posso estar à frente deles. O que eu tenho que os outros não têm? Não estou falando de você ser melhor. Eu estou falando de você ter experiência, capacitação a mais que todos para que você esteja à frente, tá? Ninguém é melhor do que ninguém. Já fique claro isso. Se você é esse tipo de líder, já está começando errado. Então, o que eu posso ter? O que me faz estar à frente dos demais? Todo mundo já deve ter pensado: confiança. Um líder que faz acontecer, um líder que vai ouvir, vai saber mediar tanto a empresa quanto os colaboradores. E aí tem vários tipos. Esse é o modelo único correto? 100% deve funcionar? Não. Lembra que a gente começou a falar um pouco sobre clima e cultura organizacional? Então vai depender muito do tipo de equipe que você tem. E aí é onde entra o capital intelectual também. O que você tem de experiência? Ah, eu sou novo, não conheço nada. Então você vai ter um jogo de cintura e vai ter que aprender. Não é porque você vai chegar e falar: eu vou ser sempre esse líder desse modelo. Então ele não vai funcionar sempre. Se você tem uma equipe que não é disciplinada, você vai precisar ser mais autoritário. Se você tem uma equipe que tem pessoas com forte gênero, bastante estuda, bastante. Como que eu posso colocar isso melhor? São pessoas que elas são bem destacadas, elas brilham por si só. Você consegue ver esse tipo de pessoa. Só que elas não vão poder assumir essa liderança porque elas não têm as habilidades de um líder. Então, quando você está com esse tipo de pessoas, você vai precisar deixar elas mais soltas, mais livres para poder trabalhar e até para que elas possam demonstrar o que elas têm de melhor, que elas não conseguem ser presas, né? Elas não vão estar satisfeitas com uma liderança autoritária, que elas não podem ter brechas para agir como elas gostariam, né? Principalmente em desenvolvimento de projeto. Você pega aquelas pessoas que elas
têm aí um déficit de atenção, mas na hora de fazer as coisas elas tiram coisas de fora da caixinha, são pessoas que falam, nossa, que incrível essa ideia, mas elas precisam trabalhar sem pressão, sem cobrança, mas elas rendem. Então você vai precisar saber identificar esse tipo de pessoas na hora que você está trabalhando. Então, saber quem é a sua equipe é um ponto fundamental. Então, quando eu estou como gerente, eu preciso entender o que eu estou liderando. Quando eu estou à frente dessas pessoas, é uma equipe operacional, é uma equipe do RH, é uma equipe financeira. Quem é a minha equipe? Eu preciso conhecer para me definir as metas que a gente tem que alcançar e, é claro, avaliar o objetivo de cada um ali também. Por mais que a gente esteja dentro de uma empresa, está todo mundo ali trabalhando, ou está todo mundo focado num objetivo, né, em alcançar aquela meta, cada um tem algo de motivação diferente dos demais. Alguns precisam pagar o aluguel e as contas, outros estão ali para aprender o máximo possível, alguns estão ali porque não conseguiu uma vaga melhor, outros estão ali justamente porque foi o único emprego que apareceu. Então você vai ter vários motivos diferentes para aquela pessoa estar na sua equipe. E você saber juntar tudo isso e levar adiante é aonde entra essa experiência, esse intelecto que você tem. Então você vai precisar de ferramentas. Essas ferramentas não são um alicate, igual você está pensando, ou essas outras coisas, uma faca, uma colher, uma chave de fenda, nada do tipo. O que você precisa é entender o processo e entender a administração de forma de relação humana. Porque essa parte de considerar como alicate, como ferramenta, literalmente, ela não é mais bem vista, ela não é mais aplicada. Existem modelos arcaicos ainda que fazem isso, sim. Aquele chefe que ele chega, né? Chama ele de chefe, que para mim não é liderança, não é coordenação, não é gerente, e ele só vai aplicando. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele, além dele ser extremamente autoritário, ele não acredita no potencial de ninguém. Ele está ali simplesmente para utilizar você ao máximo. No momento que você quebrar, ele te substitui. Então, esse tipo de liderança existe? Claro que existe, mas ela não é mais bem vista, ela não é cultuada, até porque isso demonstra que a pessoa não tem conhecimento e não deveria estar ali na liderança. Ah, mas por que eles não mudam? Por que eles não trocam? Porque, independente de tudo que ele esteja fazendo, às vezes ela é efetiva. Então, tem empresa que somente o resultado importa. Então, é claro que essas mudanças precisam vir, sobretudo, da liderança nova, de vocês que estão hoje estudando, das pessoas que estão se capacitando para serem os líderes, né, os gerentes, os gestores, os diretores de amanhã. Então, a mudança começa da capacitação, do aprendizado. Sobre isso, a gente precisa ter a perspectiva do que a gente está encarando. Então, a gestão de pessoas, ela pode ser definida aí como um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre as organizações e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Tá? O que isso vem dizer? Você vai ter que conciliar as expectativas da organização com as expectativas das pessoas. Esse é um ponto muito complicado. Por quê? A pessoa ela faz determinado serviço, mas ela queria ganhar 10, 15 mil reais. E a empresa vê o serviço daquela pessoa e não acha justo pagar 2, 3. Ela queria pagar muito menos porque ela tem inúmeros impostos, ela tem inúmeros tributos para pagar e aquela pessoa não está rendendo como ela queria. Então você sempre vai estar no meio do fogo cruzado entre quero ganhar mais, quero pagar menos e quero que as pessoas produzam muito mais. Então você vai estar no meio dessa guerra e a mediação, que inclusive vai ser a próxima aula que a gente vai falar um pouco sobre isso, vai ser o ponto crucial. Mas para isso eu preciso desenvolver essas habilidades de comunicação, de liderança, saber mediar esses conflitos, entender quem realmente quer estar ali, quem está de passagem, e você conseguir definir o melhor ambiente organizacional que você possa ter. Então você vai ter que ser flexível, algumas horas você vai ter que ser um pouco mais autoritário. Tudo isso vai depender do modelo de empresa que você está. Então o ambiente organizacional, ele vai te direcionar muito. Fazer essa leitura, ela vai te dar um ponto aí de vantagem, conhecer a sua equipe primeiro, conhecer os pontos fortes, os pontos negativos e assim estar trabalhando. Quando se fala sobre isso, parece meio óbvio, mas na prática é bem mais complicado. Porque a prática,
que ela vai fazer? Ela vai trazer os pontos escancarados na sua vista. Quando você for tentar conhecer sua equipe, você pode receber um retorno que você não esteja tão satisfeito. Como assim? Eu posso ignorar o que o funcionário me disse, porque eu acho que não deve ser interessante, não faz o menor sentido, mas se ele pontuou para você, é algo que tem problema para ele. Talvez a insatisfação dele seja ele não ter uma vaga lá na empresa. Eu queria ter uma vaga, só isso. Aí você fala, nossa, mas isso é tão ínfimo, tão pouco, eu mesmo estou acostumado a deixar o carro, nem vim de carro, não sei o quê. Tá, mas isso é a sua vida. Para ele faz muito diferença, para ele é um enorme problema. Pensa aí nos pequenos detalhes que acontecem na sua casa, na sua vida, no seu cotidiano, no dia a dia, que te deixam extremamente, né, pé da vida aí. Às vezes é uma toalha em cima da cama, às vezes é uma chinela bagunçada, às vezes é alguma coisa que a pessoa faz no banheiro, destampa a pasta de dente, deixa a tampinha num canto. É aquela coisinha, aquele detalhe que te irrita e te tira do sério. Então isso daí, ó, é como se fosse um ataque ao psicológico da pessoa. Então se ela falou para você, por mais pequeno que seja, é uma insatisfação. Claro que você não vai mover rios e montanhas para que possa ser realizado para uma única pessoa. Você sempre vai tomar no conjunto. Então, essa pessoa trouxe isso para você, tente trazer da melhor maneira e resolver essas reclamações. Claro que quando entra em salário, quando entra em expectativas e outras coisas, esse problema não é só seu. Então, ele é também do RH, ele é também da empresa e você precisa chegar e ter um ponto para esclarecer para essas pessoas. Então, eles vão falar: olha, o salário podia ser melhor, podia ter um vale alimentação, podia ter um almoço melhor na empresa. Todas essas coisas você pode correr. E é claro, você tem que dar uma resposta, tá? Não adianta eles trazer para você e você não ser ativo. Você pegar isso e ignorar. Então traga respostas, independente se elas são boas ou se elas são ruins. Você sempre deve dar um parecer sobre o que está acontecendo. Por que que eu não posso simplesmente ignorar, eu não posso deixar, eu fui lá, mas a resposta não é tão boa, não vou passar para ele, senão vai desmotivar. A insatisfação é o tópico mais alto aí. Por quê? A insatisfação, além de todos esses problemas que eu vou citar, a gente vai ter aí o turnover. Eu já falei isso na aula passada e eu vim falando um pouco sobre isso. O que que é isso? É a rotatividade dentro das empresas. Isso é problema demais, principalmente para você que é líder. Pensa que você é o líder agora de uma equipe que precisa vender aqueles pacotes de telefonia, essas coisas. Sempre que tem essa alta rotatividade, que eu estou trocando direto essas pessoas que estão lá, eu preciso treinar. Ela precisa pegar experiência, ela precisa se adequar à nova empresa, ela tem os problemas dela que ela está trazendo para dentro da empresa e ela vai pegar os da empresa para ela. Então é quase um casamento. E aí você ficar casando sempre assim, ó, 3, 2 meses, às vezes não passa nem na primeira semana da experiência. Então se você tem uma alta rotatividade na empresa, é problemático para você porque o serviço que você executa, ele quase nunca vai ser de qualidade. Então, vai afetar o seu desempenho. Afetando o seu desempenho, afeta a sua produtividade. Afetando a produtividade, a empresa não tem ganhos, né? Ela começa a quebrar na questão do lucro, na questão do rendimento. Então, isso afeta tudo. Qual que é as principais causas de insatisfação? Todo mundo deve ter aí na sua mentalidade agora o que, que gera insatisfação sua no trabalho. Todo mundo quer ganhar bem. Todo mundo fala, é o salário. Nossa, se eu ganhasse 10 mil eu não reclamaria. Eu acho que não. Sabe por quê? Eu já vi alguns materiais, alguns estudos que fizeram, né, claro, que falam o seguinte: a pessoa ela prefere ter um ambiente, né, um clima organizacional satisfatório e com um salário, às vezes até bem baixo, mas ela não gostaria de trabalhar num lugar nocivo, num lugar horrível e ganhando bem. A maioria fala, eu ficaria lá 1, 2 anos, quitaria as minhas dívidas e entraria no outro emprego. E aí eu viveria bem com o outro emprego porque eu não tenho mais dívida. Então entende que por mais que você aceite isso de início, não é a sua meta final. Não é o seu objetivo final. Por quê? Falta de reconhecimento, trabalho demais, problema de relacionamento interpessoal, não trabalho com as pessoas, eu não gosto disso aqui, eu não queria estar aqui, eu não acredito na empresa, não gosto do que eu estou fazendo. Isso faz a pessoa
perder a concentração, perder o foco, não produz da maneira que deveria, qualquer motivo ela vai querer faltar. Então ela vai doar sangue, ela vai no médico e ela usa sem dó o plano de saúde da empresa. Aí você fala, mas aí ele vai perder a assiduidade, vai perder bonificação, vai perder outras coisas que a empresa dá para motivar as pessoas. Não adianta se você não consegue ter um clima organizacional satisfatório. Você vai perceber aí na sua vida, se você já tiver passado por algumas empresas, que sempre tem aquelas que deixam um gostinho de saudade. Que você fala assim, nossa, era muito bom trabalhar lá. Uma pena que não deu certo. E aí, esse não deu certo, N motivos. Às vezes teve um corte na empresa, às vezes a empresa fechou aquela filial que você estava e mudou para outra matriz. Ou até mesmo você não soube aproveitar a oportunidade e aí te mandaram embora. Enfim, você saiu de lá porque queria um salário melhor e esse salário melhor não te agrada como o outro agradava, porque hoje você já quitou as suas dívidas, como eu disse. Então tudo isso vai trazer e você vai encarar. Sobre a administração da teoria das relações humanas. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Que a gente tem a administração que foca nas pessoas como ferramenta, que é o que eu já falei, que eles só querem resultados. Se você quebrou, você é horrível, não sei o quê, troca, troca. E não desenvolve pessoas. E temos agora as relações humanas, aonde eu vejo que todo mundo tem um potencial de ser a carta, né, o coringa da minha empresa. Então eu dou essa carta branca para todo mundo, está entrando, fazendo parte da minha equipe e eu tento desenvolver essas pessoas. É claro que quando eu desenvolvo essas pessoas, elas podem ficar dentro da minha empresa e elas também podem sair depois que ela vai conseguir uma oportunidade melhor, mas é aí que entra esse ponto. Por que ele vai sair da minha empresa para ir para outra? Claro que o primeiro que você pensa é salário, mas isso devido à sua realidade agora. Chega em novos patamares, né, como fala Maslow na pirâmide de lá sobre o que são as necessidades básicas do ser humano até o ponto que ele quer, no final ele quer reconhecimento, ele quer saber que ele alcançou alguma coisa, ele deixou um legado. Então, primeira coisa que você vê é algo que você quer resolver, dívida, que é o que a maioria do brasileiro tem. Então, depois que você resolve essas dívidas, depois que você está bem, você quer o quê? Você quer um trabalho tranquilo, você quer poder chegar e estar satisfeito com o que você está fazendo, estar num ambiente legal. Então, tudo isso são coisas que você deve pensar num ambiente mais macro. Não é focado no agora, porque a gestão do agora, ela muda muito rápido. Então, o que eu preciso? Eu preciso incentivar as pessoas que estão ao meu lado, fazer elas estarem a par do que está acontecendo. Eu preciso fortalecer esse sentimento de equipe. Eu tenho que ter um compromisso maior com todo mundo, claro que sempre trabalhando com ética dentro do trabalho. Eu preciso deixar claro os objetivos, as missões e fazer negociação. Isso é muito comum. Eu já vi empresas que era o seguinte, eles chegavam e falavam, olha, essa daqui é a meta de hoje. E era uma meta, às vezes, bem, bem alta. Algo que você fala assim, nossa, vai ser complicado. E ele deixava claro, se vocês baterem a meta, nesse sábado a gente vai ter um dia de descanso especial, e aí vamos ter alguma palestra, vai ter algum cafezinho. Eles faziam algum mimo para a equipe. E o pessoal adorava isso, então trabalhava, dava o sangue, aquela coisa mesmo assim, mas todo mundo fazia isso porque gostava, porque a empresa era legal. Tá, mas isso vai funcionar sempre? Não, porque se você aplica isso para todos, a empresa A, que considera isso legal, que motiva mesmo, que faz diferença, para eles, beleza, eles compram a ideia. Para uma outra empresa, se você aplica essa mesma ideia de, não, eu vou ser como líder, autônomo, tomar essa decisão. Pessoal, se vocês baterem meta hoje, amanhã a coca na hora do almoço é por minha conta. Equipe A ia achar do máximo. Nossa, que legal, nosso líder é muito gente boa. E a equipe B, no caso de uma empresa B, poderia pensar o seguinte: ele está querendo me comprar com uma Coca-Cola? Você está doido? Pelo amor de Deus, trabalho aqui, eu dou conta de pagar. Então, à medida que vai ter essa resposta, ela não é tão legal assim. Então, eu conheço a minha equipe, eu sei o que funciona e o que não funciona. Depois disso, eu vou começando a aplicar melhor isso. Se eu sei que não vai funcionar, é melhor eu nem tentar. Porque se eu tento e eu faço isso, eu posso piorar a situação. Então, eu vou tentar, né, nesse caso, não seria tentar. Eu vou sempre da maneira mais assertiva possível. Para isso, eu tenho que ter conhecimento e eu tenho que estar a par
da minha equipe. Então, se eu não tenho compromisso com eles, se eu não tenho esse laço, né, forte com eles, não vai adiantar. Eu vou tentar algo e eles vão entender de outra maneira, eles vão receber de outra maneira. Então, gerenciar vai ser o quê? O que eu estou fazendo quando eu estou na gestão? Eu quero atingir, né, a meta, o objetivo que eles estão me propondo da organização. E é claro que a equipe, cada indivíduo tem uma meta diferente. Mas, para que isso aconteça, eu preciso deixar isso muito claro. Estou aqui para quê? Aí, você, colaborador, está aqui para quê? Mas não é de maneira incisiva, sabe? De chegar e ser bem. Usar palavras que às vezes não sejam legais, né? Você é pago para isso. Não, calma lá. Vamos orientar aqui. Por quê? Você não gostaria de ter esse tipo de líder que faz ataques psicológicos, que torna o lugar horrível. E por que eu estou falando tanto disso? Saúde. Saúde no trabalho é um grande problema. Cada vez mais as pessoas vêm desenvolvendo esses problemas pós-trabalho, né? Estresse demais, depressão. Sem contar que a pessoa ela pode começar a entender que se ela continuar nesse vínculo que ela tem com essa empresa, ela pode até mesmo aí chegar a fazer coisas ruins com a própria vida. Então acontece. A empresa pode ser tão nociva quanto o que você vive aí em outros lugares. Por quê? Você vai passar 8, dependendo do modelo de contrato, 12 horas dentro de um local confinado com essas pessoas. E essas pessoas vêm de todos os lugares. Então, se você não promove um ambiente onde essas pessoas possam conviver harmoniosamente entre si, vai ter problema. Então, eu vou guiar esses membros sempre. Olha, hoje a meta é essa, então vamos focar nisso. A meta de amanhã é isso daqui. E saber ouvir também é bom. Porque sempre quando você fala, olha, a gente vai focar nisso aqui hoje. Aí um já pode levantar e falar, mas isso não vai dar certo, isso não funciona, não é assim que eu queria que fosse, tudo mais. Saber ouvir é legal, mas você vai ter que deixar claro, falar, olha, você não quer agir dessa maneira, você poderia me dizer o motivo? Você sabe me esclarecer isso ou é simplesmente empirismo? É só o senso comum? Porque toda mudança gera resistência. Então, às vezes, todas as decisões que você vai tomar, elas vão gerar esses problemas. E à medida que você vai mostrando ser firme, que você vai acertando, que você vai mostrando que você tem essa capacidade, e se você errar, você assume seus erros, é justamente o que as pessoas vão ver, uma liderança humana. Mas, claro, tem que ter objetivo e você precisa perceber claramente que as pessoas estão entendendo essa forma assertiva que você definiu. Então, eu estou gerenciando só pessoas? Não. Além de tudo, se você não percebeu, eu gerencio estratégias e eu gerencio pessoas também. Então, eu vou gerenciar o meio de fazer acontecer e eu vou gerenciar a minha equipe também. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar em como eu vou utilizar a minha equipe da melhor maneira sem desgastar eles. Como eu disse, o ser humano não é ferramenta. Fulano é melhor nisso e ele consegue fazer sem o menor problema. Fulano vai cuidar daquilo então. Mas eu vou deixar fulano lá para o resto da vida? Não é porque ele é o melhor naquilo, que ele faz aquilo muito bem, que eu vou deixar ele lá para sempre. Ainda mais se ele tiver um perfil de pessoa que, à medida que ele vê que ele está estagnado, que ele está parado, ele começa a se retrair. Então ele fica insatisfeito. Nossa, me jogaram aqui e me esqueceram. Então eu preciso entender essas opções estratégicas. Eu vou deixar ele ali e vou colocar esse fulano junto dele, porque os dois entendem bastante de tecnologia. Ele já faz um serviço muito bom. Esse ainda não conhece, mas eu sei que quando ele colar com aquele fulaninho, os dois vão se sair muito bem. Então eu consigo fazer uma rotatividade, eu consigo deixar todo mundo interligado e eu consigo propor desafios para essas pessoas. Então elas precisam compreender que o trabalho deles é importante. Senão, eles vão se sentir ferramentas. Ah, eu sou utilizado, eu bato o ponto e eu fico ali, ó. Crédito, débito. Só isso, o dia inteiro. Crédito, débito. Dinheiro, tomo troco. Trabalhando num caixa. Ou seu trabalho aí como vendedor de loja. Então, você tem que pensar em não deixar essas pessoas se sentirem como ferramentas. Deixa sempre falando, olha, o seu trabalho é essencial, você faz isso, você está aqui movimentando, você está fazendo esse tipo de coisa. Porque se você não consegue deixar a sua equipe motivada, se você não consegue levar eles adiante, consequentemente até você vai cair nessa pilha. Chega uma hora que está todo mundo quebrado, está todo mundo insatisfeito.
Tá, mas o que que é esse clima organizacional? É colocar uma musiquinha, acender umas velas? Não, não é nada desse tipo, né? Colocar uma musiquinha, ambiente legal e tal. Não. Eu preciso entender que o clima organizacional ele vai estar ligado ao comportamento, à influência, às práticas que eu tenho que está acontecendo ali. Então, o clima organizacional ele vai me gerar satisfação. Eu tenho essa percepção dos colaboradores e aí com isso eu tenho a cultura. Então, tem empresa que você vai chegar e você vai falar: nossa, aqui é diferente, né? Você já sente aquele ar. Isso é o clima que eles trazem para você. Trabalho aqui, supermercado X. Fui contratado para trabalhar no supermercado Y. É o mesmo serviço, mas no supermercado Y, que lugar incrível. As pessoas chegam, dão bom dia. Antes da gente iniciar, fazemos uma oração. Todo dia eles perguntam como que foi. Na hora que eu vou almoçar, todo mundo fala bom almoço. Esses tratamentos, essas coisas simples, essas maneiras que você tem aí que tratam outros como um ser humano, isso tem um valor que nem o dinheiro compra. E é coisa simples. Então, isso são valores, né, uma cultura que você vai adquirindo como padrão e que você leva para ali. Então, o clima se torna agradável. Não é aquela pessoa que bate o ponto e a alma dela vai junto. Aí ela morre, assume uma máquina e aí ela não dá bom dia, ela não tem sorriso, ela não tem cara de mais nada, só tá lá com a cara fechada. É horrível você chegar para ser atendido, para fazer qualquer coisa do tipo, e a pessoa que está lá de frente para você, é nítido que ela queria estar fazendo qualquer coisa, a não ser estar ali naquele exato momento trabalhando e te atendendo. Tem gente que passa isso, você sente na hora. Você olha para a pessoa e você percebe o semblante dela de ela tá assim, se eu pudesse eu não estaria aqui. E esse é o tipo de colaborador, de pessoa que você deve trabalhar na sua equipe para que ele não aconteça jamais. Então, de acordo com o Chiavenato, né, nosso material principal aí do curso, eu vou precisar motivar, eu vou precisar interagir, eu vou precisar que esse ambiente interno, esse clima organizacional, ele seja muito bom. Por quê? Quando ele é bom, quando as pessoas estão satisfeitas, a gente já falou, vai gerar alta produtividade, a gente vai ter uma equipe engajada, vão ter essa parte de resolver conflitos, vai estar todo mundo bem e tudo melhora. Da mesma forma que quando tem a desmotivação, surge todos esses problemas. Então é o que eu falei, a pessoa vai perdendo o desinteresse, ela não quer mais cumprimento, ela não faz mais nada, ela vai começando a afetar os demais e vai ter casos mais graves. Então, o clima organizacional, né, a saúde psicológica da sua equipe, ela tem que ser trabalhada e ela é essencial para o desenvolvimento de todos. E aí, reforçando, já entendi tudo isso, tem que motivar, tem que focar nisso, tem que focar naquilo outro. Tô cansado de saber, me conta uma coisa nova. Você deve estar pensando, eu preciso ser tal líder, eu preciso ser aquele líder. Tem que se adaptar ao que você está. Então você tem que ser flexível. Como eu disse, a sua equipe precisa de um líder autoritário, seja ele. Nossa, mas eu não tenho perfil. É a hora de você baixar aí a estrutura de um perfil autoritário e começar a trabalhar para isso. Então, para a sua equipe responder, você também vai ter que melhorar. Se você não se tornar aquilo, se você não conseguir aplicar essas ferramentas, você não vai ter o rendimento. Ah, mas eu fiquei sabendo que o líder autoritário é o pior de todos. Como eu disse, se a sua equipe ela é uma equipe bem desenvolvida, que eles gostam de ter autonomia, que eles não se sentem bem com pressão, que eles gostam de ser ouvido, gostam de participar, e você for autoritário, não vai fechar. Agora, se a sua equipe é desleixada, é tudo mais, tudo aquilo outro, você pode, claro, trabalhar com a sua equipe para eles se tornarem essas pessoas, mas desenvolver essas pessoas para chegar até esse ponto vai depender delas querer também. Agora, se elas não querem, elas só fazem quando manda, você já tentou e não está surtindo efeito, talvez seja a hora de você tomar uma postura autoritária. Então, à medida que você vai testando as coisas na sua equipe, você vai percebendo que não vai tendo resultados, você tem que mudar a estratégia. É o que a gente falou. Estou gerindo equipes, estou gerindo os meios também. Então, eu penso na estratégia e eu penso nas pessoas que estão abaixo de mim. Quais que são as consequências de ter aquele líder autoritário, né? Então, pode ser a frustração, as pessoas podem começar a ter uma certa agressividade com você, eles não estão nem aí para tomar iniciativa, porque sabe que você é
é a pessoa que vai arrebentar tudo no peito, né? Não, pode deixar que vai fazer sim, vai ser daquele outro. Então ela não se preocupa em tomar iniciativa, ela não se preocupa em resolver nada, porque você vai pegar e vai resolver. Não vai existir amizade no trabalho, vai fazer a execução das tarefas, mas às vezes faz por medo, né? Porque não quer tomar um esporro, porque não quer chegar e ser macetado por aquele líder. Podem produzir pouco ou o que é necessário. Eles nunca vão produzir a mais, porque ninguém quer ganhar ponto com você. Estou ali para fazer o meu trabalho e pronto. Então, são pessoas que ou já estão extremamente indisciplinadas ou vão se tornar. Porque se você é autoritário demais, chega uma hora que elas vão se quebrar. Então, você tem que se adaptar, seja flexível. Qual que é o outro? Lembra do liberal? Eu chamo ele de, talvez aí para alguns, ele pode se tornar o líder bananão. Qual que é o líder bananão, né? O líder liberal, que tem líder, mas não sei nem para quê, não faz nada. Aquele cara que parece o mestre dos magos, né? Você precisa de alguma coisa, na hora que você mais precisa dele, ele não tá lá. Aí ele vem, solta ali, olha, essa é a meta de hoje, desaparece de novo. Ele não vai funcionar para uma equipe que não tem atitude, para uma equipe que não está casada, que não entende objetivo, que não é uma equipe boa. Então, se você está sendo um líder liberal com uma galerinha que é desinteressada, que é ruim, que está ali simplesmente para ganhar o deles e ir embora, se for possível vai ficar o dia inteiro no banheiro, e você for o líder liberal, aí acabou. Aí demanda tudo, aí vira uma algazarra. Então, o líder liberal, ele funciona? Funciona quando você tem uma equipe que ela é autônoma, quando ela é uma equipe forte, uma equipe íntegra, que todo mundo, você percebe que tem aquele gênero assim que você falou, beleza. Só que qual que é o problema? O líder, ele não tem luz, ele não tem brilho nesse tipo de equipe. Ele está ali para gerenciar, para movimentar as coisas, para às vezes só transpor, né, informações. Então, infelizmente, nesse tipo de equipe, você vai ser o líder simplesmente como se fosse no papel, mas não é. É o papel que você tem que assumir, porque quem brilha é a sua equipe. Então, até nesse momento, você tem que saber que esse é o ganho de jogo que você tem. Então, no líder autoritário, quando eu vou ter que assumir essa forma, digamos aí, de carrasco? Quando eu tiver uma equipe que está extremamente indisciplinada, que não faz as coisas. Então, eu vou precisar ter aquele treinamento militar com eles. Quando eu vou ser o líder liberal? Quando eu tenho uma equipe que ela é bem autônoma, que não funciona bem sob pressão, todo mundo sabe o que tem que fazer e eles estão ali porque precisam simplesmente de alguém que vai intermediar, que vai passar informação, que vai orientar eles em alguns momentos. Mas a decisão final é da equipe. Entendeu que cada modelo eu preciso ser flexível e aplicar algo diferente? Claro que tem consequências e tem coisas boas. Então as coisas boas vão vir quando a sua equipe ela já está formada, ela já é legal, está rodando. Agora, quando você é liberal e essa equipe ela vê que você não se impõe, não é respeitado, que você perdeu esse tom, né, esse tom de liberal aí, virou liberalismo demais e se tornou líder bananão, aí acabou. Por quê? Eles não vão mais querer fazer nada. Porque você vai chegar, vai passar, e eles vão olhar e falar, deixa isso pra lá, moço, agora ele vai sumir mesmo, vamos voltar aqui. E aí, colega, como é que foi seu final de semana? E aí, passa o dia inteiro trabalhando, fica só no WhatsApp, e chega quinta-feira, eles já começa a programar o final de semana deles. Então, você pode perder o toque também da sua equipe, se você for esse líder liberal demais. Então, até que ponto eu consigo ser esse líder liberal sem prejudicar a minha equipe e deixar eles estagnados, né? Deixar eles parados aí no momento onde eles estão numa zona de conforto que não quer fazer mais absolutamente nada. E o autoritário também. Até que ponto eu posso ser autoritário que eu não vou quebrar a minha equipe, que eles vão partir para essa certa agressão aí. Às vezes até para agressão de via de fato, né? E o estilo democrático, que seria o líder ideal que todos almejam. Mas qual que é o problema dele? Aquele líder que ele está motivado com a equipe, ele realmente trabalha, tem os debates com a equipe, ele vai saber ouvir, ele apoia, ele é necessário, ele motiva, ele é literalmente o técnico da equipe. Você fala assim, nossa, esse é o técnico. Sabe lá o futebol que você fala, poxa, aquele técnico, ele é excelente, porque ele já fez tal time ganhar tantas copas. E aí ele tem o mérito dele e a equipe também tem o mérito dele. Então, é o estilo legal. Só que qual que é o problema? Você vai se tornar afetivo com todos. Você tem um bom relacionamento, você é cordial, você produz sempre. Aí chega a seguinte mensagem para você: precisamos demitir alguém.
Entendeu qual que vai ser os pontos? Você vai ter problemas no estilo democrático, a questão de afetividade demais no trabalho. Então talvez você consiga até perder a mão. Eu deveria puxar aquela pessoa, mas eu não puxei porque sei que ela está passando por tal dificuldade. Eu deveria fazer isso, mas eu não vou fazer. Então às vezes você fica, não posso mandar embora, não posso cortar, e aí você começa a querer brigar com a empresa porque você quer manter a sua equipe do jeito que está, porque fulano acabou de ter filho, fulano acabou de comprar uma casa, fulano está passando por necessidade porque o pai está doente no hospital. Então, saber disso demais, essas informações demais, é legal, é fundamental para ter um vínculo e você participar de um estilo democrático, sabe? E ter a profundidade certa com a sua equipe. Só que também vem justamente com esse peso de você carregar todos eles no seu ombro e desenvolver o melhor de cada um. Você desenvolve o melhor de cada um porque você está a par dos defeitos e das qualidades que você tem aí de cada membro da sua equipe. Então, cada um você vai enfrentar algo diferente. Agora, o que é melhor vai depender da sua equipe ou a equipe que você deseja ter. Então, posso chegar e ter uma equipe assim, então começo com autoritário, trabalho com eles para ter um estilo democrático. Estou numa equipe onde eu sou liberal, porque todo mundo já sabe o que tem que fazer, são pessoas que tomam iniciativa, que rendem, que produzem, mas você não pode deixar cair no ponto de você ser um líder bananão, ausente de tudo, onde você não tem poder e nem voz. Senão você está ali simplesmente para cumprir cargo, né? Só para passar, você é o garoto de mensagem. Então, vai ter que saber lidar com tudo isso. Como que eu vejo os gestores hoje, né? Segundo nosso material aí, Candeloro fala que alguns erros têm que ser evitados durante o processo aí de liderança. Que às vezes você pensa que está acertando todas e talvez não esteja. Lembra que eu falei que quando você é um líder, que você tá nessa convicção aí de ter uma equipe, é um líder democrático, legalzão e faz acontecer, é a hora que já chega um dos problemas aqui que é destacado, ó. Você começa a querer adiar aquela pessoa que você tem que mandar embora, que você tem que trocar, ou porque ele não está rendendo, ou porque ele tem algum problema, ou até mesmo porque ele era a peça fundamental da sua equipe e ele ganhou uma promoção, mas você fica retendo ele. Não, não, não promove agora não, porque você tem medo de não bater a sua meta. Então, a partir do momento que você perde o foco do desenvolvimento da sua equipe e começa a pensar só nos seus resultados, aí você começa a falhar. Ou você começa a sentir ameaçado. Nossa, o cara lá tá fazendo uma faculdade, esse que entrou e agora já é formado. Eu vou começar a ferrar essa pessoa para ela poder vazar. Não, eu já falei isso nas aulas. Não tem como você subir na cadeia, né? Você subir na hierarquia aí, se você não tem ninguém abaixo de você que você possa contar. As pessoas têm gratidão, claro que não são todas, mas se você chega e dá oportunidade para essas pessoas, quando você estiver lá em cima e elas adquirirem novos cargos, elas vão reconhecer isso também. Então não tem como eu subir você para gerente se não tem ninguém que possa assumir a sua vaga de líder. Não tem como eu te passar para diretor se você não tem ninguém que possa ficar no seu lugar como gerente. Então a pessoa que vai vir para ser gerente, para ser líder no seu lugar, que vai assumir a sua posição, ela tem que ser igual ou melhor, para que você também tenha a oportunidade de crescer. Então essa parte de se sentir ameaçado, você tem que cair fora disso. Isso aí é a maior falácia do mundo. É uma maneira de pensar muito equivocada. Preocupar mais com o processo do que com as pessoas, é o que eu falei. Nossa, mas se eu trocar essa pessoa daqui, ela é tão boa, vai ferrar o procedimento. Não vai. A partir do momento que ela sair dali e ela for mandada embora por algum motivo, ou ela for para uma nova equipe onde ela vai ter novas oportunidades, você também vai ter uma nova instauração da sua equipe. Você vai poder trabalhar novas pessoas, implementar novas metodologias. É uma oportunidade de desenvolvimento seu também, da sua equipe. E colocar os melhores profissionais na latada, né, na chapada. Não, o cara é bom, eu vou pôr ele lá naquele lugar que ele vai renovar. Não faz isso. Você pode acabar matando a pessoa. Uma pessoa que é boa, ela pode chegar e se estragar. É como se você pôsse aí uma laranja boa ao lado de 10 podres e querer que essa laranja boa organize as 10 podres para elas voltar a ser utilizadas de novo. Acontece? Acontece, mas a chance é muito baixa. Então acaba que fica todo mundo enfraquecido. Então é melhor que eu vá tentando lidar de outras maneiras. Ou contrate uma pessoa específica e já fala, olha, eu tenho uma equipe assim, queria que você fizesse tal trabalho, você vai entrar na empresa para isso agora, e você vai me dizendo se eu tenho que trocar as pessoas que estão lá ou não.
Então é o que eu falei, você já pode chegar tendo que ser um líder autoritário porque tá cheio de maçã podre e laranja podre na sua equipe. Mas é todo mundo? Não. Às vezes tem 10 pessoas lá. Um só é a peça mais podre de todas. Quando você retirar ela da equação, as outras melhoram e volta à saúde normal. E também existe, claro, equipes que pode estar todo mundo podre. Infelizmente tem que trocar tudo. Mas isso daí são coisas que você vai tendo que lidar e fazendo avaliação, vendo o desempenho de cada um. Como que eu vejo esse desempenho? Tem metas, tem objetivos, você vai vendo como que a pessoa se comporta no dia a dia, você vai vendo como que é o processo dele, você vai vendo quais que são os apontamentos que ele tem aí, se ele vende bem, se ele atende bem. Você vai perceber as qualidades que ele tem e, é claro, os defeitos também. Os defeitos não devem jamais ser um ponto de ruína, mas sim pontos que ele possa melhorar, ou talvez isso não seja nem inerente ao processo, né? Pega o caso aí, nossa, ele é um bom vendedor, mas ele chega todo dia atrasado. Então, beleza, eu vou deixar passar esse atraso dele porque ele é um bom vendedor? Jamais, porque todo mundo que está na empresa cumpre horário. Ele vai ser diferente? Não. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Da mesma maneira que eu preciso de alguém para vendas, né? Vai vender cosmético. Vou contratar só mulher. Geralmente mulher entende mais, mas isso não implica que um homem também não possa entender. Então, desmistificar essas coisas, né? Dar oportunidade para todos, né? Ser imparcial nesse momento e ver a pessoa com as suas qualidades de toda maneira que ela tem, é a maneira correta de estar se agindo, né? Ver essa postura e ver como é que vai ser o progresso. Então, quando eu estiver avaliando, eu vou ter aí praticamente 3 etapas. Eu vou vendo como é que está o dia a dia, como que as outras pessoas respondem a essa pessoa também. Vai que você nota uma pessoa que pode ser um grande líder, mas que não teve a oportunidade ou que ela não acredita em si ainda. Então, pode ser você que vai cultivar. Identificar os problemas que essa pessoa tem e começar a dar uns toques, né? Dar um toque para todo mundo na equipe. Falar, olha, às vezes você poderia fazer isso, né? Aquele processo de feedback, chama, conversa, demonstra. E aí você vai melhorando. Ou seja, não é dar bronca, chegar e falar assim, tá errado, apontar dele. Não. Conversar, motivar, saber dar um feedback em prol de bons resultados. Lembrando, se você está trabalhando com uma equipe focada na empresa, que sejam assuntos pertinentes à empresa. E se tiver algum assunto de fora que está prejudicando a empresa, você pede para a pessoa tentar resolver e tudo mais, ou deixar isso de lado. Porque senão afeta. Você não tem que resolver problema de fora da pessoa. A não ser que sejam problemas aí, né, que a gente sabe de questão solidária. Às vezes a pessoa está passando por necessidade em casa, tem algumas pessoas que estão desempregadas. Mas aí cabe a você conversar com a equipe, ver se tem como fazer alguma coisa e atitude. Então é particular de cada um. Mas, né, vai ter casos e casos aí. E a terceira parte é ver se tem alguma coisa que a pessoa está fazendo que talvez está impedindo ela de evoluir. Tem pessoas dentro da empresa que elas são excelentes para trabalhar, mas quem está em volta dele não é tão legal assim. Ele não se contaminou com essas pessoas, né, com essas maçãzinhas podres aí, com essas laranjinhas podres na empresa. Mas ele também não evolui mais, porque ele sabe que se ele continuar trabalhando, se dedicando, esses outros 2 coleguinhas dele vai acabar ferrando ele, rindo, tirando chacota e tudo mais. Nossa, ela está se matando pela empresa. E aí ele não faz também pela aceitação do grupo que ele está inserido. Então, fazer essa gestão, trocar essa pessoa e colocar ela numa outra equipe, onde está todo mundo mais motivado, é legal. Da mesma forma também que você pode tentar conversar com essas outras duas para que elas melhorem. Tudo isso é decisão que você tem aí, é saber lidar com a sua equipe e gerenciar. E como que eu vou tirar o máximo proveito? Falar sempre a verdade, não mentir, não omitir fatos, não inventar coisa, não dizer que você pode resolver se você não sabe. E fazer com que as pessoas sintam orgulho. Olha, parabéns, você bateu a meta. Desde quando eu estou aqui na empresa, nos últimos 5 anos, é a primeira vez que eu vejo alguém bater a meta com um serviço de excelência e qualidade como o seu. Geralmente produzem dessa maneira, mas 30% da produção está ruim. 20% da produção volta para ter algum reparo. O seu não, foi tudo e teve falha de um ou dois. Nossa, tá excelente, parabéns.
apostar nos valores, né? Olha, eu prego isso, eu acredito naquilo e tudo mais. Então, você ser uma pessoa íntegra, né? Cuidar de quem pode menos. É aquilo que eu falei, às vezes a pessoa está passando por dificuldade em casa. Se você tem essa condição, se você consegue tomar isso para si e ajudar a fazer uma cesta, conversar com as pessoas, é legal, é um ambiente de família dentro da empresa. E aí, envolver todos nessas decisões também. Tudo, claro, sem passar dos limites. Por quê? Você é um profissional. Você está compartilhando com as pessoas o seu convívio, a sua vida profissional. Então não mistura. Dentro da empresa, vida empresarial. Saiu de lá, vida social. Eu não vou, fulano está com problema, vai perder onde é que ele mora. Aí eu vou acolher a família do cara que é meu colaborador dentro da minha. Eu vou pagar a cirurgia do pai do meu colaborador. Então, essas são coisas que infelizmente você não vai acatar para você. Nossa, mas tem gente que faz isso? Tem pessoas que fazem, tem pessoas que têm um coração muito aberto, né? Você pode até chamar de besta ou bobo. Eu acredito que essas pessoas, ela têm uma empatia extremamente alta. Então, não é correto, não é a maneira certa de se fazer, tá? Não estou falando que é errado, que não existe certo ou errado nesse ponto. Mas seria o mais assertivo a se fazer vamos fazer uma reunião e ver o que dá para ser feito dentro do ambiente de trabalho. Então, cuidado se você compartilha demais, se você está saindo desse tom profissional, se você está se envolvendo demais na vida deles, como eu falei, você está pegando e trazendo essa pessoa para dentro da sua casa. Você conhece a pessoa profissional, você não sabe como que é a vida dela lá fora. E também tem o oposto, né? Você é amigo dessa pessoa lá fora, dentro da empresa, você dá preferência demais para ela porque é seu amigo lá fora, né? Ou privilegiado. Então, não faça isso. Isso também vai afetar. E eu preciso compreender que existe grupo de trabalho e equipe. A equipe é aquilo que eu vou estar fazendo sempre ali. É as pessoas que eu quero cultivar e trazer o melhor. E o grupo de trabalho não. Vai ter aquele líder, aquela chefia forte e a responsabilidade individual de cada um. Aonde eu vejo cada. O grupo de trabalho geralmente ele é focado em um projeto único. Então ele não vai ter essa necessidade, sabe, de você estar construindo laços e tudo. Não que não seja necessário e não seja importante. Sim, é, porque através disso tem o network, né? Trabalho hoje com essa pessoa, gostou de como eu trabalho, ela me indica para outra e assim por diante. Mas, né, no grupo de trabalho, todo mundo tem responsabilidades individuais. Pensa num projeto de construção de uma casa. Cada um vai vir, montar o que tem que fazer, fazer o seu trabalho, e depois cada um faz o que tem que fazer depois do outro. Então, são pessoas que vêm e demonstram o que tem que fazer, né? Toma, atitude, discute, delega, faz e pronto. Então, é isso daí que está acontecendo. Agora, a equipe não. Você está ali todo dia, você tem um convívio, você vai desenvolver, você vai encarar essas pessoas aí por um longo tempo. Então, eu preciso que tenha um engajamento, eu preciso conhecer melhor quem vai conviver comigo durante aí o tempo que eu estiver dentro da empresa, seja 2, 10, 15, 20 anos. Agora, o grupo de trabalho não, geralmente é um projeto único e acabou. Hoje eu trabalho com fulano, amanhã eu trabalho com ciclano e assim e tudo mais. Então eu penso na minha integridade, nos meus pontos de qualidade e, é claro, tento ser eficaz ao máximo possível com cada equipe que eu estou trabalhando, porque eu tenho esse network de indicação, onde eu posso conseguir outras vagas, outras coisas aí, porque eu fiz um excelente trabalho. E aí, o assunto da nossa próxima aula seria como que eu faço essa montagem de equipe eficaz, né? Como que eu defino essa parte de grupo de trabalho, como que eu faço uma mediação de conflito de forma assertiva. Lembrando que a gente já falou sobre o processo de comunicação. Então, quando você tem um conflito, você sempre vai ter duas pessoas achando que cada um tem o seu ponto de visão correto. Senão não teria o conflito. O conflito é quando eu acho que eu estou certo e a outra pessoa está errada, e a outra pessoa acha que eu estou errado e ela é que está certa. Então eu vou ter que ouvir os dois discursos e tentar mediar, né? E tem a estruturação de equipes também. Você vai perceber que em cada equipe tem particularidades, né? Tem pessoas, né? Aquela pessoa que é a que trabalha muito sério, aquela pessoa que talvez ela é a mais brincalhona. Então você vai tentar mensurar o que você tem de cada um e montar a melhor equipe que você possa, mediante o objetivo que você tem. Além, é claro, se você é um diretor,
qual é o tipo de gerente que você procura, qual é o tipo de líder que você procura, quem é a sua equipe, o que você está procurando. Então, como que eu estruturo tudo isso? Então, próxima aula aí, a gente começa a desenvolver esse assunto aí. Então, no mais, é isso. Espero que tenham compreendido. Lembrando que o link do material que eu utilizei de apoio aí vai estar na descrição do vídeo. Então, entra, acessa e também não esqueçam de registrar a presença na aula de hoje para quem é do curso aí. Uma boa noite, fiquem todos bem e se tiverem dúvidas podem sempre estar me procurando.